Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até este momento, nos ensinado através da tua palavra, Deus, tanto na escola dominical como neste momento de inspiração, ó Pai, onde nós louvamos, bendizemos, como congregação, ó Pai, onde estamos reunidos nessa manhã também, diante da mesa do Senhor. Nós queremos louvar o teu nome, bendizer o teu nome, Senhor, e agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós estamos trabalhando o tema das reflexões de Filipenses. Como vocês sabem, neste momento onde nós estamos tendo a visita dos seminaristas, aí das pessoas que a gente está avaliando para fazer parte da nossa equipe o ano que vem, a série está restrita ao domingo de manhã, né? E o nosso tema é a felicidade não se espera, reflexões em Filipenses. Ou seja, nós estamos falando que a felicidade ela é construída. Sim, construída. Não no contexto daquilo que nós vemos aí nos livros de autoajuda, mas construída através do seu comprometimento com a palavra de Deus, né? A nossa felicidade ela é construída com o nosso comprometimento com a palavra de Deus. E pensando nisso, eu lembrei de um filme icônico, né? Eu não me lembro quando que a lista de Schindler foi lançado, né? Mas eu acho que é início dos anos 2000, né? E início dos anos 2000, não sei se você já assistiu, tem um filme muito famoso do cineasta Steven Spielberg, né? E ele lança esse filme, A Lista de Schindler, que conta a história, né, de Schindler, um empresário ligado ao regime nazista, que em determinado momento ele usa toda a sua influência e todo o seu poder, né, comercial e mesmo a influência que ele tinha com o regime nazista para salvar os judeus. Ele tinha uma fábrica de esmaltados, ou seja, uma fábrica de panelas, e ele contratava judeus que seriam provavelmente levados ao campo de concentração, ou pela idade, ou por alguma deficiência, né? Ou por mesmo alguns negros e outras pessoas, ciganos, pessoas que naquele regime, no regime nazista, eram consideradas pessoas ou cidadãos de inferiores. E Schindler, então, ele institui uma lista, né? Ele fica muito famoso, tem um nome, né? A lista de Schindler, no ano de lançamento do ano do Oscar, ele ganha o Oscar, né? Ele ganha o Oscar de melhor filme e coleciona aí várias estatuetas. Mas eu não queria falar do Schindler para vocês nessa manhã, no começo dessa reflexão, né? Eu não sei se você assistiu, mas eu, que sou um cinéfilo de plantão, assisti, e tem um personagem que passa muitas vezes desapercebido de nós, né? Ele passa distante da nossa visão, que é o Itzhak Stern. E quem que é o Itzhak Stern? O Itzhak Stern é o contador e administrador da fábrica de esmaltado, a qual Schindler era o proprietário. Stern induz Schindler a contratar os judeus como mão de obra barata. Então perceba, a ideia de contratar os judeus não era de Schindler. No começo, e você vai perceber isso na dinâmica do filme, Schindler está preocupado com os lucros, com a sua influência, com o seu poder, mas por causa de Stern e de outros que ali faziam parte da fábrica, Schindler então começa a ter um novo olhar. E o primeiro olhar é um olhar de lucro, porque Stern olha para Schindler e fala, bom, se você quer mão de obra barata e lucrar muito mais, você faz o quê? Você contrate judeus. Você contrate judeus. Porque eles ganham muito menos que os alemães, que os arianos alemães, e eles então podem aumentar o seu lucro. Ele passa então a produzir uma seleção de judeus que seriam mortos por serem deficientes físicos, velhos, professores ou até mesmo intelectuais. Stern é quem ditalografa a famosa lista de Schindler. É na mão de Stern que está a mão daquelas vidas. Schindler, ele é um protagonista que não é tanto protagonista.
Ele é alguém que está à frente de uma empreitada para salvar vidas, mas que ele tem outras pessoas ao redor dele. E uma dessas pessoas é Stern. Tanto é verdade que a famosa frase ao final do filme de Schindler, quem fala é Stern. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Talvez você conheça essa frase. Ao final do filme, ao final do livro, Schindler está olhando lá o último trem, o último vagão, ele olha para suas mãos e tem um anel. E ele pergunta, quantas vidas aquele anel poderia salvar? Um anel de ouro, com pedras, cabrejados com pedras preciosas. E Schindler pergunta, quantas vidas esse anel poderia salvar? Ele olha para o carro e ele questiona também, quantas vidas esse meu carro poderia salvar? E daí Itzhak Stern olha para Schindler e diz, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu gostaria então de falar com vocês nesta manhã, sobre protagonismo e coadjuvantes, ou protagonistas e coadjuvantes. Sabe qual que é o grande problema da nossa cultura ocidental, pós-moderna, envolvida por essa nuvem do coach? É que todo mundo nasceu para ser protagonista. E nós não temos mais espaços para pessoas como Itzhak Stern, pessoas que influenciam e muitas vezes não aparecem, não tem o nome escrito, num letreiro de Hollywood. Mas Itzhak Stern, ele é uma pessoa fundamental para aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Schindler, de Oskar Schindler. Assim como existe também nas Sagradas Escrituras, e nós lemos isso recorrentemente nas Sagradas Escrituras, coadjuvantes, pessoas que muitas vezes passam desapercebidas na história, mas que foram fundamentais para a transformação, para alcançar de vidas. E a gente precisa perceber essa realidade. Bom, deixa eu lembrar a vocês o que nós estudamos nos últimos 2 sermões. Primeiro, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, nós falamos um protagonismo da contracultura. Por quê? Porque se você perceber, em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, nós temos aquilo que nós chamamos do movimento de Cristo em obediência ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo sendo Deus, embora sendo Deus, ele abriu mão, ele esvaziou-se e obedeceu. Isso é uma descendência. Jesus, ele está descendo a condição de todo ser humano. Isso aqui é um movimento contracultural, por quê? Porque a nossa cultura diz que nós devemos simplesmente subir e escalar as escadas. Um outro movimento contracultural que nós vemos é quando nós lemos Filipenses 2, de 12 a 18. Que em Cristo e para Cristo, nós brilhamos num mundo cinza. Nesse mundo que é tomado por essa escuridão moral e cultural ao qual nós estamos inseridos. E o apóstolo Paulo vai dizer para vocês, olha, então vocês brilhem. Então veja só. Tanto nos versículos de 5 a 11, quanto nos versículos de 12 a 18 do capítulo 2, nós vemos Paulo trabalhar princípios importantes para cristãos que desejam fazer diferença na vida dos outros. Agora, Paulo vai nos dar então modelos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos de 19 a 30. Filipenses 2, de 19 a 30. E nós vamos perceber Paulo dando modelos. Porque muitas vezes, a gente... E aqui está um dos erros do cristianismo moderno, ou desse cristianismo evangelical brasileiro. Nós damos conceitos. Nós chegamos a uma comunidade cristã, nós temos conceitos. Conceitos da bondade de Deus.
conceitos da soberania de Deus, conceitos do poder de Deus, conceitos de como ser um bom marido, conceitos de como ser um bom filho, conceitos. Mas muitas vezes nos falta o quê? Modelos. Como eu trago isso para a prática, no meu dia a dia, na minha vida? E perceba uma coisa importante, Paulo dá à igreja de Filipos modelos visíveis, reais, de cristãos comprometidos com a cultura do reino de Deus e comprometidos em subverter a cultura ao qual eles estão inseridos. Veja só, a partir do verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, em que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudades de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. E nós vamos até aqui. E a minha tese, o meu axioma para esse encontro de hoje de manhã, é no caminho da felicidade, que é vivenciada com maturidade, somos chamados à semelhança de Cristo e precisamos exercer esse chamado com fidelidade. No caminho da felicidade, esse caminho proposto pela Escritura, da felicidade madura em Cristo Jesus, nós somos chamados, todos nós, crentes, discípulos, homens e mulheres que um dia compreenderam a graça de Cristo Jesus. Nós somos chamados à semelhança de Cristo, a parecermos cada dia mais com Jesus. Esse é o nosso chamado principal. O que você precisa fazer em primeira instância dentro da sua espiritualidade cristã? Parecer cada vez mais com Jesus. Parecer cada vez mais com Jesus. Eu sei, talvez isso dentro da nossa cultura evangelical tenha caído em desuso e se tornado até mesmo piegas. Mas essa é a verdade, esse é o requisito, essa é a máxima. Você veio, ou você encontra nas Sagradas Escrituras este chamado. Por quê? Porque, afinal de contas, em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo Jesus, você é chamado a aparecer como Ele. Cristo Jesus, Ele faz todas as coisas novas por um único objetivo. Ele faz todas as coisas novas na sua vida para você ser chamado a aparecer como Ele. Então essa é a nossa identidade. E esse chamado, quando nós cumprimos esse chamado, nós encontramos significado para a nossa vida e ao mesmo tempo felicidade. Então, como posso me tornar um protagonista de uma nova história a partir desse chamado? Eu queria dar para vocês alguns conselhos. Primeiro, coloque os seus planos dentro de uma única esfera. Coloque todos os seus planos dentro
de uma única esfera. Olha aí o verso 19 e o verso 24 que nós lemos. Veja só o que Paulo diz e escreve à igreja de Filipos. Espero no Senhor Jesus. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Verso 24. Confiando no Senhor, que em breve também poderei ir com vocês. Perceba que Paulo está usando uma preposição primária que denota o quê? Posição. Qual é a posição, a expectativa do apóstolo Paulo? Está em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo, com Cristo e por Cristo, eu fundamento a minha esperança. Eu fundamento os meus planos em Cristo, com Cristo e por Cristo. E a questão é aonde você está fundamentando os seus planos, os seus projetos. Aonde você está fundamentando a sua vida. Perceba, são projetos simples, na verdade isso aqui é um roteiro de viagem. E se você está lendo, ou se você gosta de ler as cartas paulinas, você vai perceber que Paulo, ele coloca todos os roteiros de viagem, ou todas as instruções finais, ou agradecimentos finais, ou menções dos seus colaboradores, aonde? Ao final da carta. Mas aqui em Filipos, ele coloca no começo. No começo, diferente de todas as outras cartas. Ele coloca no começo. Qual é o objetivo? O objetivo é ensinar a igreja de Filipos. Porque, de alguma forma, aqueles irmãos e irmãs não estavam construindo os seus planos dentro de uma única esfera. A esfera de Cristo Jesus. A esperança que nós devemos ter em Cristo Jesus. Já percebeu que nós planejamos, construímos as coisas à parte de Cristo Jesus? Você não pergunta muito. Mas veja só, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo dos seus grandes planos, sonhos, lutas ou dificuldades. Porque diante dos nossos grandes planos, sonhos, lutas e dificuldades, o que você faz? Você ora. É o natural de todo mundo que crê. Você ora. O que Paulo está fazendo aqui é uma lista ordinária, corriqueira, de quem trabalha no campo missionário. Ele vai fazer algumas viagens. Paulo sempre viajava. Ele vai enviar algumas pessoas para cuidar da igreja. Ele faz isso toda vez. Paulo está cansado de fazer isso. Mas mesmo estando cansado de fazer isso, ele coloca isso dentro de qual perspectiva? Da perspectiva de Cristo Jesus. É no Senhor que eu faço isso. É pelo Senhor que eu faço isso. É com o Senhor que eu faço isso. Eu não faço isso sozinho, pelas minhas ideias ou pela minha própria vontade. Eu estou colocando todos os meus planos, sejam eles grandes ou pequenos, diante de Deus. A pergunta é: você faz isso? Você faz isso? Eu não sei se você tem eu tenho uma agenda. Eu tenho uma lista de coisas para fazer. Porque eu me perco. Eu esqueço. Né? Eu não sei, às vezes eu faço isso, né? Eu tenho esse defeito. Talvez você não tenha, você seja um pouco melhor do que eu. Mas eu tenho esse defeito. Eu me perco. Mas eu tenho a minha agenda. E quando eu abro a minha agenda ou a minha lista, eu tenho um bloco de notas. Eu gosto de bloco de notas. Eu não gosto muito de agenda, mas eu tenho um bloco de notas com o dia e com aquilo que eu preciso fazer naquele dia. E quando eu olho para essa lista, a minha oração é: Senhor, abençoa essa minha lista ordinária. Eu faço com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Não faço por mim mesmo. Mas isso tem a ver com uma relação que você tem com Cristo Jesus. Tanto é verdade isso, que Paulo, em
Em Atos 17, versículo 28, ele vai dizer: pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E é certo que Paulo não está usando aqui um texto bíblico, ele está usando um texto de filósofos gregos. Mas perceba, Paulo está expressando uma realidade daquilo que ele crê, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Paulo está dizendo: é por ele que eu vivo, é por ele que eu me movo, é por ele que eu existo. Então é em Cristo, com Cristo e por Cristo. É nessa esfera que nós devemos caminhar. Então, coloque os seus planos dentro de uma única esfera. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Segundo, viva acima dos seus objetivos. Veja o verso 20 e 21 de Filipenses, do texto que nós lemos. Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui a respeito, ou testemunhando a respeito de Timóteo? Paulo está falando especificamente aqui de Timóteo neste momento. Paulo está olhando assim: Timóteo, ele vive acima dos seus interesses. Por quê? Porque ele busca os interesses dos outros. E é interessante, porque Paulo, ele vai usar, quando ele está escrevendo essa carta, ele vai usar a palavra grega, que quando nós traduzimos ela de maneira literal, seria mais ou menos assim, de uma igual respiração. Esse meus interesses que tenha seus interesses, que tenha os seus interesses, né, esse sincero interesse, que está aí no verso de número 20, seria a palavra traduzida de maneira mais literal, seria de igual respiração. Paulo está dizendo aos filipenses: olha, Timóteo, ele respira por vocês. Ele respira por vocês. É quase que uma declaração de amor aqui. Timóteo, ele ama tanto vocês, ele tem tanto interesse na vida de vocês, que ele respira por vocês, ele respira por vocês. A respiração dele está em sintonia com a respiração de vocês. Esse é o interesse que Timóteo tem por vocês. Tem por vocês. Tanto é verdade que Paulo vai dizer: olha, ele não está buscando aquilo que lhe agrada. Agora veja só como isso aqui é altamente contracultural. Porque o que a nossa cultura diz a respeito dos nossos interesses? Os nossos interesses dentro da nossa cultura, eles são primários, não são? Ou seja, você precisa estar atento o tempo todo ao quê? Aos seus interesses. Aquilo que você deseja. E não que aquilo que o outro deseja. Já percebeu isso? Já percebeu que muitas vezes nós estamos tão envolvidos pela nossa cultura que nós não conseguimos nos comprometer com o outro? Nós temos uma dificuldade de ouvir o outro. Nós não conseguimos ouvir as pessoas. Nós não conseguimos ouvir as pessoas com um verdadeiro, com um sincero interesse. Por quê? Porque nós, muitas vezes, arrumamos algumas desculpas, né? Aquelas desculpas assim que, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar primeiro de mim para cuidar dos outros. Se eu não estiver bem, como eu vou poder ajudar aquele que não está bem também? Mas o grande problema é que que esse tipo de ação vira desculpa perpétua para nós. Perpétua. Porque, olha só, aonde Paulo estava? Paulo estava preso. Paulo estava aguardando o julgamento. Uma pessoa assim está bem? Uma pessoa assim está bem? Preso, injustamente.
aguardando julgamento injustamente. Você pode olhar para o apóstolo Paulo e dizer, ele está pleno, ele está no melhor da sua vida. Não, em nenhum momento você pode olhar para o apóstolo Paulo e afirmar isso, ele não está bem. O momento dele é um momento de luta pessoal, a vida dele corre risco. E a vida dele corre risco pelo Evangelho. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo olha para a comunidade de Filipos e diz, eu me interesso por vocês. E ele não dá essa desculpa furada que muitas vezes nós damos. Na intenção de evitar o outro. Porque é isso, nós criamos desculpas e barreiras para evitar o outro. Para evitar ouvir o outro. Uma outra desculpa, talvez, que muitas vezes nós criamos é aquela, eu não tenho muito a oferecer. Não é verdade? É uma verdade, né? Eu não tenho muito a oferecer. Olha, eu não tenho muito a oferecer a você. Mas deixa eu olhar de novo para o apóstolo Paulo e para esses homens. O que eles tinham a oferecer? O que eles tinham? O que uma pessoa presa tem a oferecer? Mas a gente vive se escondendo atrás das nossas desculpas e nós vivemos abaixo. Os nossos objetivos, nós submetemos a nossa vida aos nossos objetivos. Simples assim. Nosso pai Calvino, ele vai dizer uma coisa. Se você deseja servir, esqueça a si próprio. Esqueça a si próprio, caso queira servir a Deus. Não existe desculpas. Não existe desculpas. E o que Paulo está dizendo aqui, através da vida desses homens, é que, olha, vocês precisam cultivar uma vida que esteja acima dos interesses pessoais de vocês. Vocês devem cultivar uma vida acima dos interesses pessoais de vocês. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, como viver abaixo dos nossos interesses, ou viver sob o domínio dos nossos interesses, corrompe uma população toda. Basta você olhar para os nossos políticos. Olhe para os nossos políticos, todos, sem exceção. Sem exceção, sem paixões, todos estão debaixo do quê? Do seu próprio interesse. Olhe para os supremos juízes da Suprema Corte. Eles estão debaixo do quê? Debaixo do quê? Dos seus próprios interesses. Veja como isso corrompe os relacionamentos e as relações que nós temos com as coisas e com as pessoas. E é fácil a gente olhar para pessoas que estão acima no poder da gente, mas quantas vezes isso se desdobra nos nossos relacionamentos interpessoais e para dentro da nossa comunidade. Quantas vezes isso é real para nós? Quem busca o que é seu somente, sua própria fama, seu próprio conforto, esquiva-se do esforço e da dor de ir a fundo nas questões da vida, da família, dos amigos, dos negócios. Ou seja, tudo que você vive, porque você se esquiva das coisas, é superficial. Você tem uma vida de mentira. Como diria o poeta, uma vida de papel. Terceiro, cultive uma virtude negligenciada. E essa virtude é a fidelidade. Lembra que desde o começo eu estou falando para vocês sobre a fidelidade, que a fidelidade é a maneira como nós construímos, é a ferramenta que me leva à felicidade. Se você deseja ser feliz nessa terra,
Você precisa cultivar a fidelidade. Veja o que acontece tanto com Timóteo quanto Epafrodito. Olha só o versículo 22 e o versículo 25. Timóteo serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Epafrodito, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês me enviaram para atender às minhas necessidades. Perceba que eles estão sendo fiéis ao chamado e ao envio deles. Ambos estão desenvolvendo aqui a fidelidade. Agora existe um grande problema, como Lewis vai apontar no livro Cristianismo Puro e Simples. Quando ele fala assim, é possível que dediquemos os nossos amores humanos à fidelidade devida apenas a Deus. Eles então se tornarão deuses, então se tornarão demônios, irão destruir-nos e também destruir a si mesmos. Quando nós invertemos as coisas, quando nós damos a nossa fidelidade àquilo que, não a Deus, mas às coisas, ou aos amores humanos, como Lewis vai dizer, nós estamos criando verdadeiros demônios que irão nos destruir e destruí-los a si mesmos. Agora veja só como essa fidelidade é construída. Verso 22, o caráter familiar do corpo de Cristo. Paulo vai dizer que Timóteo serviu como um filho ao lado do seu pai. Esse aqui é o caráter familiar do corpo de Cristo. E talvez você não esteja falando assim, mas o que isso significa, Wellington? Deixa eu te explicar. Existe um grande erro na nossa cultura de igreja, e que eu quero, com persistência, a partir de hoje, corrigir na nossa comunidade. Na comunidade cristã, não existe voluntário. Vocês entenderam? Na comunidade de Cristo Jesus, não existe voluntário. Por quê? Porque voluntário, ou a palavra voluntário, a etimologia dessa palavra voluntário é de impensado. Os seus atos é involuntário, é impensado, inconsciente e instintivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Você consegue amar o seu próximo de maneira impensada? Você consegue amar o seu próximo como a si mesmo, por instinto? Você consegue amar o seu próximo como a si mesmo, de forma inconsciente? Se você respondeu sim para todas, eu não sei o que você está fazendo nessa terra, porque você deveria estar no céu. Porque nós combatemos o pecado, e o pecado ele é altamente, o nosso pecado, o pecado da humanidade, uma das principais marcas do pecado dentro da esfera da humanidade, qual que é? O egoísmo. Tanto é verdade isso que em Gênesis capítulo 3 nós temos um assassinato dentro da primeira família. Por quê? Porque um irmão invejava o outro. Perceberam a marca do pecado que está em nós? Então nós não amamos o próximo de maneira impensada, inconsciente, ou seja, de maneira voluntária. Então dentro da família, dentro do corpo de Cristo, não existe voluntariado. Por quê? Porque o nosso caráter é familiar. Ainda, a ideia de voluntariado dá a seguinte opção, a opção de você fazer ou não. Você pode fazer ou não, isso é um voluntário. Agora deixa eu te perguntar. A missão que Deus nos confia, através de Cristo Jesus, é opcional? Você acha que Deus falou assim, é opcional, você faz se você quer, você faz se você gosta. É facultativa? É facultativa? O compromisso que você tem com o reino de Deus é facultativo? Sim ou não?
É optativo. Você pode ter dizer sim ou não. É optativo? A missão é optativa? Não. A missão que Deus nos deu não tem nenhuma dessas características. Por quê? Porque a natureza missional, a natureza da missão da igreja, não existe o voluntariado, porque todos nós somos família. Somos um corpo. Veja, Paulo ele vai dizer aos coríntios que nós somos um corpo. Existe voluntariado no seu corpo? O coração se voluntariou para você. Não voluntariou, ele está no seu corpo, ele faz parte. Todas as analogias, todas as figuras que Paulo usa para a igreja, não existe voluntariado. Isso é uma armadilha que o demônio colocou no meio da igreja. Nós somos corpo um do outro. Nós devemos nos importar um com o outro. Mas a gente acha que é opcional. Faz se você quer. Veja só. Veja como se desenvolve a fidelidade, então. Por não ser opcional, por não ser facultativo. 21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Timóteo está sempre buscando o interesse de Cristo Jesus. Não é opcional, não é optativo. Não é. Ou Epafrodito, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. É opcional? É optativo? Veja como se desenvolve a fidelidade. Ou seja, a verdadeira fidelidade a Deus e ao próximo aparece, ou ela é vislumbrada nos momentos ordinários, nos pequenos projetos, nas coisas, muitas vezes, insignificantes. É neste momento que eu sei se você é fiel ou não. Que eu sei se você caminha para a fidelidade ou não. Quarto, e como todo mundo gosta de ouvir, último. Então vamos lá. Viva a sua vida acima dos seus limites. Viva a sua vida acima dos seus limites. Porque ele, Epafrodito, verso 30, pode pegar aí na sua Bíblia. Porque ele, Epafrodito, quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Não podiam dar. Perceba. Uma das coisas que os estudiosos perguntam, porque ninguém sabe, é quando aconteceu isso? Isso aconteceu já quando Epafrodito estava em Roma com Paulo ou durante a viagem a Roma? Nós não temos essa informação. Então, é só cultura inútil você ficar pesquisando isso, porque ninguém fecha. Uns comentaristas vão dizer que foi durante a viagem, outros vão dizer que ele estava em Roma e comeu algo estragado e quase morreu. Então, assim, não tem como a gente saber disso. O fato é que ele quase morreu. Então, agora perceba só como que ele vai, ou quais são as características que nós podemos tirar de viver acima dos nossos limites. Primeiro, a motivação correta. Para você viver acima dos seus limites, você precisa da motivação correta. Olha só, a motivação dele era a causa de Cristo. A motivação dele estava fora dele. Ele tinha a motivação correta. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação de servir? Qual é a sua motivação para liderar? Qual é a sua motivação para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Epafrodito, ele tinha uma grande motivação. E toda a motivação que ele tinha era a causa de Cristo. Segundo, perceba comigo. Ele tinha o caráter aprovado. E como que eu sei que ele tem um caráter aprovado? Ele arriscou a própria vida. Ele arriscou a própria vida.
E agora aqui eu vou dar a minha interpretação. Lembra porque eu falei se ele ficou doente em Roma? Na verdade não importa, mas eu vou dar a minha interpretação disso aqui para vocês. De tudo que eu estudei e li. Ele ficou doente na viagem. E por que isso para mim é tão importante? Por que eu chego nessa conclusão? Porque Paulo, ele fica impressionado com isso. Epafrodito, mesmo adoentado e quase morrendo, ele cumpre a missão que ele tem para cumprir. Ele não volta. Ele não desiste, ele não abre mão. Ele tinha uma missão: abençoar a vida do apóstolo Paulo com os donativos enviados pela igreja de Filipos. E ele vai até o final. Ele vai até o final. Tanto ele vai até o final que se torna o quê? Digno de nota. Faz sentido, não faz? Então, qual que é o caráter aprovado dele? Ele arrisca a própria vida, ele arrisca aquilo que é dele. Como eu sei que alguém tem o caráter aprovado? Quando ele investe daquilo que é seu. E não dos outros. Já percebeu isso? Que tem gente que é bom de investir o que é dos outros, né? Tem gente que é bom de dar o dos outros, que é bom dar opinião, mas ele nunca dá o que é seu. Nunca, nunca. Ele nunca entrega o que é seu. Ele faz o dos outros. O dos outros ele sabe, é o palpiteiro de primeira. Aqui, Epafrodito, ele arrisca a própria vida. Ele dá o próprio sangue, ele entrega o seu próprio esforço. Isso é o caráter aprovado. E veja só, ele não tem redes sociais como hoje, que no meio da viagem ele poderia tuitar ou colocar lá no Instagram: estou doente, orem por mim. Ele fez tudo isso sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Veja só o caráter aprovado de um homem que faz as coisas certas diante do anonimato. Isso é caráter. Caráter é fazer o que é certo no anonimato. Caráter é fazer o que é certo mesmo quando tudo está contrário à sua decisão. Isso é caráter. Então, Epafrodito, ele tem o caráter aprovado. Agora, veja só. Paulo, então, no versículo 29, ele fala algo que todos nós buscamos. Diz o seguinte: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como estes. Pergunta: Epafrodito saberia que Paulo escreveria isso a respeito dele quando ele passou por tudo o que ele passou? A glória de alguém que tem... A glória não é a busca de uma pessoa que tem o caráter aprovado. O sucesso e a glória é consequência do caráter. Perceberam? Não é a busca. Tem muita gente que quer ter a glória, o sucesso e a honra dentro da nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura de sucesso. Você, para ser ouvido, é uma cultura de sucesso. E na nossa cultura de sucesso, você negocia o quê? O seu caráter. Porque o seu fim é o sucesso. Isso é verdade. Você negocia os seus valores, os seus princípios, você se vende para ter sucesso. Mas veja só, numa cultura de honra, que é a cultura do reino de Deus, você vive o caráter, você vive os princípios, se você é reconhecido ou não. Porque ser reconhecido é uma consequência de tudo o que você fez, e não um fim. E não um fim. Não é o objetivo principal, é uma consequência. Ser amado dentro de uma comunidade cristã é uma consequência de tudo o que você vive do Evangelho de Cristo Jesus. É uma consequência. Então, meus irmãos, gostaria de convidar vocês a responder duas perguntas no seu coração, para refletir e praticar. Você está disposto a fazer diferença na história?
Você está disposto a viver acima dos seus limites? A respirar junto com outras pessoas e não cultivar a sua própria respiração? Comece fazendo diferença na vida daqueles que o cercam. Começa naqueles que o cercam. Segundo, você quer ser instrumento de Deus para a transformação da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade cristã, do lugar que você está. Você quer ser um instrumento de transformação? Você fala assim para mim: a minha família precisa de transformação, o meu marido, o meu filho, Você deseja ser um instrumento de transformação? Deixe que primeiramente Deus transforme as motivações do seu caráter, então. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a pensar em tudo isso que nós dissemos, porque nós estamos diante da mesa do Senhor hoje. Um momento onde a gente parte o pão e toma do cálice, onde nós confessamos as nossas falhas e temos as nossas vidas transformadas. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e preparar-se para a ceia? Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã e cremos, ó Deus, que o Senhor falou profundamente ao nosso coração hoje. Nos desafiando, Pai, de alguma forma, a vivermos comprometidos com o Teu reino. Com essas verdades eternas, ó Deus. O Senhor nos dá exemplos de homens que muitas vezes estão, homens e mulheres que muitas vezes estão no anonimato, que passam desapercebidos, Deus, mas que cumpriram fielmente, Pai, o seu chamado, o seu legado. Cumprindo assim, ó Deus, a Tua vontade. Senhor, aqui, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça, Pai, a Tua obra dentro da nossa comunidade, Senhor. Junta aqui as peças para que o Teu reino floresça na cidade de Sorocaba. Para que o Teu nome seja glorificado e honrado, ó Deus. Mas antes disso, Senhor, conserta o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e que elas não sejam desculpas, ó Deus, para nós não nos envolvermos na missão que o Senhor nos confiou. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa ceia, por esse sacrifício, ó Deus, de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. A Tua palavra, Deus, que foi lida, nós te agradecemos, ó Deus. Que o Teu nome seja louvado. Que o Teu povo seja restaurado, ó Deus. Que o Senhor traga arrependimento, alegria ao nosso coração da Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.